Secretário de Estado de Donald Trump acaba de divulgar publicamente para todo mundo um documento gravíssimo envolvendo os terroristas na América Latina e também envolvendo Lula e o Brasil. Finalmente, eles colocaram a boca no trombone e agora a verdade apareceu e isso caiu como uma bomba no colo de Lula, de Moraes e de seus amigos. Nós vamos mostrar isso aqui agora, direto dos Estados Unidos. Um informante jornalista vai trazer para nós os detalhes desta operação. O Marco Rubio resolveu chegar com tudo com o pé na porta e isso vai complicar as pretensões de reeleição do Lula aqui no Brasil. Veja agora aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer os detalhes dessa mega operação comandada pelo Marco Rubio e esses documentos seríssimos que foram revelados. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como esta aqui que nós estamos mostrando agora. Vejam só e voltamos em seguida. E olha só, realmente tem uma bomba vindo aqui dos corredores da Casa Branca em Washington, D.C. Olha só, meu caro, o que aconteceu hoje, logo nas primeiras horas da manhã. Um dos principais jornais dos Estados Unidos, principalmente para os latinos, que é o Miami Herald, trouxe uma informação que o governo americano iria liberar nos próximos dias um documento bombástico sobre toda a questão envolvendo as ingerências, as espionagens, os movimentos revolucionários e tudo que Cuba fez desde que Fidel Castro tomou o poder na ilha. E isso agitou, né, obviamente, todo o cenário aqui nos Estados Unidos, e algumas horas depois, nem foram dias, o secretário de Estado Marco Rubio, em pessoas, liberou o documento. O secretário de Estado Marco Rubio colocou aqui em pessoa: há mais de 6 décadas, o regime cubano tem sido o principal patrocinador do esquerdismo radical e do terceiro-mundismo nos Estados Unidos. O Departamento de Estado está expondo a história completa da espionagem e subversão cubana no país. E aí, obviamente, né, esse documento, eu estou já começando todo o trabalho de destrinchá-lo, né, tem muita coisa, mas já fiz algumas anotações breves aqui, e o documento chama-se Cuba, a capital do comunismo do século XXI. Tem 100 páginas e apresenta uma tese central bastante contundente, Serrão. O regime cubano não deve ser entendido apenas como uma ditadura empobrecida ou como uma ameaça militar limitada, mas como o centro de uma operação permanente de espionagem, influência política, subversão ideológica e apoio a movimentos revolucionários contra os Estados Unidos da América. E segundo esse documento, Serrão, essa estratégia começa lá com o Fidel Castro e sobreviveu ao fim da União Soviética e atualmente conecta. Agora, olha que interessante todos os pontos que a gente vem conversando aqui no Brasil. O que falamos sobre Foro de São Paulo, crime organizado, PCC, Comando Vermelho, influência russa, iraniana, chinesa. Olha só o que tá. Isso aqui é só o enunciado, Serrão. Tudo junto e misturado, né? Que isso é que é importante, que às vezes as pessoas não percebem, né, a interligação entre todos esses fatos. Daqui a pouco a gente vai falar da guerra lá do Irã. O Irã supostamente está bombardeando o Oriente Médio graças ao dinheiro que ele recebe dos esquemas do Foro de São Paulo. Tem que contar isso, senão o pessoal não entende o jogo. Mas vamos lá, PH, detona aí. Vamos lá, ó. O que o regime cubano conecta atualmente, segundo o relatório aqui de Marco Rubio. A inteligência cubana, grupos políticos e organizações ativistas nos Estados Unidos, movimentos revolucionários latino-americanos, e aqui tem todo o bojo, FARC, ELN, VAR Palmares, que teve aqui e tudo mais, e outras coisas, né? Rússia, China e Irã. E olha só, Serrão, organizações palestinas e integrantes do chamado Eixo da Resistência. Do que nós estamos falando? Guarda Revolucionária Iraniana, Hezbollah, Hamas,
tudo concentrado na América Latina, com a batuta de Cuba. E aí, meu caro, tem um ponto aqui. Quando o Brasil foi solicitado a colocar tanto o Comando Vermelho quanto o primeiro comando da capital como organizações terroristas, o que Ricardo Lewandowski, então, ministro da Segurança Pública e da Justiça, disse? Não, mas é que nós entendemos que terrorismo é só o jihadismo islâmico. Pois é, meu caro amigo. E agora que nós sabemos que tem ligações profundas aí, inclusive de lavagem de dinheiro das fintechs do PCC, sobretudo, nesse esquema de tráfico de armas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro para esses grupos do chamado Eixo da Resistência Islâmica. Vale lembrar que o vice-presidente do Brasil estava lá na posse de Massoud Pezeshkian, o atual presidente do Irã, ao lado de terroristas do Hezbollah, do Hamas e de todos que estavam gritando morte aos Estados Unidos, morte a Israel. E o senhor Geraldo Alckmin lá sentadinho do lado de todo mundo. E o relatório também aqui, Serrão, ele argumenta que a principal força de Cuba nunca foi econômica ou militar, mas sua capacidade de operar por meio de ideias, agentes infiltrados, organizações de fachada, intercâmbios, universidades, organizações sem fins lucrativos e movimentos políticos estrangeiros. Ou seja, tudo aquilo que é denunciado há tanto tempo, e aqui faço questão de lembrar o professor Olavo de Carvalho, que era colocado como teórico da conspiração, Foro de São Paulo não existe, e depois, quando passou a existir, não, é só uns velhinhos com ideias mofadas. Estamos vendo, e agora temos um documento de 100 páginas oficial do Departamento de Estado americano, deixando isso claro e cristalino. Tem partes que envolvem o Brasil, Serrão. Quando você quiser, me peça que eu já A gente vai dar, mas você tocou num ponto muito importante que a gente tem que fazer o resgate histórico, né? A gente tem que lembrar de pessoas como Olavo de Carvalho, como o professor Graça Wagner, como a Graça Salgueiro, que escreveram obras explicando a natureza do Foro de São Paulo e seu verdadeiro significado a partir da atuação cubana, que nunca foi a ilhazinha da fantasia inocente do comunismo. Eles tinham um planejamento estratégico para ampliar o comunismo na América Latina, né? A partir da experiência falida no leste europeu, eles criaram o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi fundado com Fidel Castro e Lula da Silva em 1990 aqui em São Paulo, exatamente para dar esse reforço de implantar o comunismo na América Latina. E quase conseguiram, hein? Se não fosse a reação do povo da América Latina, que ainda está acontecendo, eles teriam se dado muito bem. Agora vamos lá, o que essa ação contra Cuba tem a ver e relaciona diretamente o Brasil? Perfeito, Serrão. Só eu quero adicionar um nome a esses que você comentou aqui, meu caro, que é o do Heitor de Paula também, né? Também, grande amigo. Figura Exato. maravilhosa. Fazendo esse resgate histórico, no meu livro eu faço questão de citar também o Dr. Graça Wagner, porque ele foi a pessoa que descobriu a existência do Foro de São Paulo no Brasil em 1994. Foi assim, ele era uma pessoa que era um advogado muito respeitado, tinha entrada em jornais, escrevia em jornais, ia em programas de televisão. Quando ele começou a denunciar o Foro de São Paulo, simplesmente destruíram a reputação dele e ele não desistiu. Ele falece no final dos anos 90 e o próximo de falecer, ele entrega todo o material que ele tinha reunido sobre o Foro de São Paulo ao professor Olavo de Carvalho, que então funda o Mídia Sem Máscara, né, junto com a Graça Salgueiro, com o Heitor de Paula e outros grandes nomes, e passa a denunciar o Foro de São Paulo há quase 30 anos atrás, né? Então, é essencial isso que você comenta. PH, e tem um outro nome que a gente também não pode esquecer por justiça histórica, Carlos Azambuja. Esse também era outra fera, né, que escrevia sobre essas desgraças. Então, essa turma toda, alguns já nos deixaram, outros estão vivos aí, eles merecem tudo de bom, porque graças a ele a gente está podendo lutar pela liberdade. Eu sempre os referencio porque o nosso trabalho só é possível quando a gente senta no ombro daqueles que abriram o caminho, né?
É importante isso. Sobre o Brasil, Serrão, olha só. Eles colocam ali a participação brasileira na Conferência Tricontinental nos anos 60, que foi a estrutura organizada, o germe, a semente plantada lá nos anos 60, que levou a tudo que eles descrevem em todo o documento. Eles também falam do apoio cubano a grupos guerrilheiros no Brasil, e aqui vai entrar diretamente todos os grupos que, inclusive, muitas pessoas que estão na estrutura do governo do Brasil hoje faziam parte, tá? Inclusive até a vice-presidente. Temos Aloysio Nunes, que foi chanceler do Brasil, foi motorista do Marighella. São vários os nomes que nós temos aí que fizeram parte de tudo isso, sem falar de Brizola e etc, etc, etc. Fala da influência do manual de guerrilha de Carlos Marighella, que é louvado, inclusive existe um trabalho cultural de resgate com filmes e tudo mais. Então, tudo isso é citado como ferramenta de subversão, e porque assim, os americanos não entendem, mas isso aconteceu 20, 30 anos atrás? Não, mas eles entendem que tudo leva ao ponto que está hoje, faz parte da mesma trilha, tá? A turma de hoje aqui, os bandidos daqui hoje, da narcoguerrilha, eles praticam aquele mini manual do guerrilheiro urbano do Carlos Marighella. Então não é brinquedo não, PH. Pois é. E Serrão, para pontos atuais, eles falam do ativista Tiago Ávila, tá? E uma mobilização internacional em apoio a Cuba. Ele é aquele brasileiro da flotilha da Greta Thunberg, né? Que quando prenderam, os israelenses prenderam o pessoal da flotilha, não algemaram. E ele, quando vê a câmera, ele coloca a mão para trás, finge que está algemado para chamar a atenção das câmeras do mundo, né? É esse brasileiro aí. Então são vários os pontos, só que tem um ponto determinante aqui, que esse, a gente não pode esquecer, é um documento de Estado dos Estados Unidos da América. Então a questão do governo atual do Brasil estar intimamente ligado, pode ser que o Departamento de Estado não publicou tudo para evitar um choque, uma guerra diplomática ainda maior do que a que já está existindo com o governo brasileiro. Porque se eles têm todos esses dados, eles têm muito mais que não foram publicados, não foi publicado aí, Serrão. Mas isso também pode ser o prenúncio de que amanhã, né, Donald Trump seja obrigado a tomar outras providências contra o Brasil, né, além dessas sanções que ele tem tomado agora. Então é bom ficar de olho e a gente está de olho nisso. Muito bem, quais são as outras novidades internacionais que a gente tem? Hoje teve mais uma do Trump, né? O Trump foi obrigado a defender Benjamin Netanyahu das ameaças lá em Nova York. O prefeito de Nova York, o Mandami, disse que se ele baixasse lá, ia ser preso. O Trump garantiu: o Netanyahu não vai ser preso se aparecer em Nova York. Caramba, que situação, o negócio está ficando ridículo, hein? Tá ficando bem complicado, Serrão. E essa faz parte de uma campanha, de certa forma, até midiática, né? O Zohran Mamdani, ele nem conseguia teria autonomia para isso, porque o visto que um diplomata utiliza para ir até o prédio da ONU, ele dá algumas isenções totais, tá? Por exemplo, só para nível de exemplo aqui, se Vladimir Putin decidisse comparecer à Assembleia Geral da ONU em setembro desse ano, ele poderia ir, tá? Ele poderia ir. E tem um outro ponto: os Estados Unidos da América, eles não são signatários do Tratado do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Inclusive, o Marco Rubio, na semana passada, tá com quase 10 dias, ele fez uma publicação em vídeo, uma mini palestra, falando das questões que envolvem o TPI e por que os Estados Unidos não são signatários e não reconhecem o TPI. Inclusive, entre outras coisas, fala que o TPI virou uma corte de ativismo antissemita. Tá? Esse é um dos pontos que é apontado ali. Então o Zohran Mamdani, ele está tentando ali promover a imagem dele, principalmente às portas das eleições de middle terms aqui nos Estados Unidos, que serão em novembro. E ele não teria autonomia para fazer esse tipo de coisa, ainda mais que traria um embate direto no campo diplomático com os Estados Unidos da América, meu caro. Muito bem. O que mais que você traz para a gente de destaque, BH? Eu sei que você escreveu um artigo bacana que está
na comunidade Auriverde Brasil, e eu queria que você falasse do conteúdo desse artigo, até para incentivar a galera, como eu estou pedindo a toda hora, para se inscrever nessa comunidade ali. O conteúdo é altíssimo nível. Fala para a gente desse artigo. Pois é, meu caro, olha só, tem algumas coisas que estão passando ao largo e tem tudo a ver com esse documento que o Departamento de Estado liberou agora há pouco. E o engraçado, olha só, meu caro Serrão, eu escrevi esse artigo ontem. Se eu tivesse esperado um pouquinho, ele seria muito maior. Mas ele trata de um ponto fundamental: o futuro diplomático e geopolítico do Brasil nas eleições de 2026. Porque existe uma preocupação muito clara no Brasil quando nós falamos, principalmente em épocas de eleições, o Brasil vai virar nova Cuba, o Brasil vai virar Venezuela. E as pessoas pensam muito na questão pura e simplesmente econômica. As coisas vão ficar difíceis, o desemprego vai aumentar, impostos vão aumentar. Não que isso não venha do bojo, mas isso é até mesmo descredibilizado quando nós colocamos nesse ponto de vista. Só que quando observamos de maneira clara o que o Escudo das Américas vem fazendo, esse novo redesenho geopolítico, o regime cubano, mais do que nunca, está na mira da administração da Casa Branca. É questão de tempo de ele colapsar. Nós temos agora a Venezuela, da forma que já está começando-se a fazer a transição para eleições democráticas. O Brasil ele está se transformando em um reduto. Sim, o Brasil ele vai, se nós tivermos aí a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, transformar-se na nova Cuba. Só que não é a nova Cuba no sentido de, vai faltar dinheiro no Brasil, a economia do Brasil vai quebrar. Não. E nesse artigo, que é um artigo relativamente rápido de ser lido, eu vou mostrando ali, Serrão, como que o Brasil ele será a base central do movimento revolucionário da esquerda para resguardar tudo aquilo que está sendo destruído. O Foro de São Paulo, uma das frases que as pessoas usam bastante é que ele foi criado para se manter na América Latina, que foi perdido no leste europeu. E o Brasil, sob Lula, em 2026, perdão, em 2027, caso ele seja reeleito, ele vai se tornar nada mais, nada menos do que o baluarte, aquilo que sobrou de tudo que está sendo perdido na América Latina, principalmente Cuba. Porque Cuba não pode e não deve ser encarado somente como uma ilha, coitados, olha só o problema que tem. Não, o sistema cubano, ele é uma máquina para desintegrar e desestabilizar países por todo o continente. E o Brasil é o único grande bastião de toda a força operacional do Foro de São Paulo que está ficando de pé. Daniel Ortega sabe que está nas últimas. Ele acabou de suspender eleições na Nicarágua, cujo ele é co-presidente, porque lá ele é o presidente e tem outro presidente. Quem é? A esposa dele, Rosário Murillo. Coisas do Foro de São Paulo, da Revolução Cubana e dos amigos íntimos de Luiz Inácio Lula da Silva, meu caro. Então eu recomendo bastante a leitura para o pessoal entender essa profundidade aí, que talvez seja o ponto mais importante dessas eleições que nós teremos no Brasil. Pois é, a gente não pode deixar o Brasil ser a única tábua de salvação dessa desgraça chamada Foro de São Paulo. É muito sério isso. O brasileiro tem que acordar. A gente precisa de uma grande mobilização dos pensadores, dos elementos conscientes da sociedade brasileira, para a gente não deixar mergulhar profundamente nesse autoritarismo. PH Vox, um outro ponto importante hoje. Mais um ataque do Irã à Jordânia. A gente falava, né, ainda há pouco exatamente sobre essa questão. O que está dando ainda fôlego ao Irã para aguentar esse conflito? É lógico, tem que ter grana do narconegócio bancando aquele tipo de operação terrorista ou de operação de guerra. E agora mais um ataque. Reação americana tende a ser mais pesada ainda, não tende? Exatamente. E o presidente Donald Trump ele informou que vai fazer chover fogo do céu contra o Irã. Por quê? Olha só, a Jordânia é praticamente a Suíça do Oriente Médio, meu caro Serrão. A Jordânia é um país que tem boas relações ali com todos e funciona meio como uma zona neutra. Inclusive, até ajuda Israel
na hora de termos ali defesas antiaéreas em ataques iranianos ou de grupos armados como Houthis, grupos terroristas armados como Houthis, como Hezbollah, como o Hamas e tudo mais. E a Jordânia, o reino da Jordânia, faz fronteira com Israel. E eles foram alvos de ataques pesados em bases americanas que até surpreendeu muita gente, tá? E nesses ataques faleceram 2 soldados americanos. E tivemos aí o nome deles divulgados há pouco pelo Pentágono, tá? Pela Secretaria da Guerra dos Estados Unidos. A soldado Isabela Gonzalez, de 19 anos, natural de Carrollton, no Texas, ela morreu no ataque, servia no 1º Batalhão do 57º Regimento de Artilharia e Defesa Aérea, e também o 1º Tenente Tyler James Fearon, de 25 anos, natural de El Abit, no Havaí. Tá? Então ele também faleceu aí devido aos ferimentos sofridos e integrava o 2º Batalhão do 55º Regimento de Artilharia de Defesa Aérea Americana. O ataque envolveu, meu caro Serrão, mísseis balísticos e drones iranianos. 4 militares americanos foram retirados da base para receber atendimento médico e já receberam alta. E um outro militar americano continuava desaparecido, tá? Enquanto esse informe foi liberado. Ainda não temos aí nenhuma informação se ele está vivo, provavelmente ele faleceu nesse ataque a essa base americana, e isso está mexendo com a estrutura aqui também nos Estados Unidos. Serrão, eu vou dizer uma coisa para ti, meu caro. Os últimos 5 dias nos Estados Unidos, de quinta-feira até aqui, são bombas atrás de bombas aqui, sem nenhum trocadilho infame, mas a situação geopolítica vindo dos corredores da Casa Branca estão puxadíssimas em todos os sentidos, que não dá nem para parar para respirar, meu caro. E essa situação de Israel? Israel tem insistido que está prontíssima, está de prontidão para intensificar os ataques ao Irã assim que os Estados Unidos darem essa permissão ou darem essa ordem. Ou será que Israel pode fazer algo independentemente dos americanos em função de toda essa confusão que já está acontecendo, né? E esses ataques emblemáticos a Benjamin Netanyahu acabam aumentando ainda a tensão, né? Olha, Serrão, a gente não pode afirmar 100%, mas aí eu saio do papel do correspondente e entro no do analista geopolítico aqui. Tá cada vez mais claro que o Estado de Israel está chamando a falta. Sabe aquela brincadeira? Foi nada, contato veio, apareceu o contato, segue o jogo. É mais ou menos isso que parece que Israel está trabalhando para fazer. Por quê? Eles estão ali, olha, se o governo americano quiser nossa ajuda, avisa que estamos prontos. Mas eles sabem que o Irã, eles não vão se conter e vão tentar atacar Israel de alguma forma. E aí é nesse momento que eles vão começar a cumprir as suas promessas. Promessas de quem? Principalmente de Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, que disse na sexta-feira, olha, estamos aqui de prontidão, nós não vamos atacar o Irã, mas a partir do momento que eles nos atacarem, nós faremos tudo aquilo que for necessário. E esse mesmo Israel Katz, na época do memorando de intenções, que foi um fracasso, né, coordenado ali pelo vice-presidente J.D. Vance, aqui dos Estados Unidos, Israel Katz já tinha dito o seguinte: nós estamos prontos para eliminar toda a cúpula da Guarda Revolucionária e da ditadura islâmica do Irã. Se os Estados Unidos deram o sinal verde, nós temos todos os meios necessários para eliminar qualquer um deles. Então, me parece que estão ali esperando a falta chegar, para na hora que a falta que está cavadinha, eles mandarem para o gol, meu amigo. Muito bem, esse é PH Vox, um dos cracaços da informação da Seleção Brasileira do Rádio, diretamente de Washington. Valeu demais pela sua participação no nosso programa de hoje, hein? Eu que agradeço, Serrão. E olha só, pela primeira vez não chamei você de Pitoli durante o programa. Olha que evolução, meu caro amigo. Um abraço a toda a audiência. Um abraço também aqui para o Rodrigo Andolfato, que está aqui no programa, né? Não comunicamos aqui no ar, mas um grande abraço para ele, toda a equipe e a audiência da Auriverde.
Valeu, vai com Deus, Ivan Kleber. Vai com Deus, Ivan Kleber. O troco vem, aquele abraço. Você vai fazer uma perguntinha rapidinha pro Paulo? Uma pergunta rapidinha pro Paulo? Ah, então faz. Rapidinha. Paulo, o Alckmin tirou foto com os maiores terroristas do mundo e isso não foi problema algum. Uma foto ocasional do Flávio Bolsonaro com o Vicário virou um assunto de manchete. Qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, que não importa quem tirou a foto ou com quem você tirou a foto, mas o que você defende. Ou aquele famoso, né? Você votou em quem? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho, viu, Rodrigo? Pois é, pessoal, o Marco Rubio, que é secretário de Estado de Donald Trump nos Estados Unidos, ele é também filiado ao Partido Republicano, que é o partido de Trump, mas ele é também advogado. E olha só, pessoal, ele é filho de imigrantes que fugiram do regime comunista socialista que faliu em Cuba. Fugiram para os Estados Unidos e o Marco Rubio nasceu ali em Miami e tocou a sua vida ali e veio a ser esse funcionário do alto escalão do governo de Donald Trump. Então, ele conhece tudo sobre o sistema narco-socialista comunista que em todos os países que chegou acabou com o país, trouxe miséria, trouxe destruição. Então, o Marco Rubio, ele é um defensor dessa causa, de acabar realmente com essa miséria toda que esse narcossocialismo traz nas Américas. E é por isso que ele vem divulgando esses documentos, porque ele quer justamente que não somente o povo norte-americano ali nos Estados Unidos estejam totalmente livres, né, desse esquerdismo que só traz pobreza, miséria e atraso de vida, mas também, claro, ele quer que os países à volta dos Estados Unidos, os países aqui da América do Sul, da América Central, não sejam contaminados por esse terrorismo que assola não só as Américas, mas também outros países do mundo. E essa é uma luta contínua que não vai acabar nunca, né? Por exemplo, prenderam ali o Nicolás Maduro, ele está preso nos Estados Unidos, mas a luta ainda continua. E agora, depois que os Estados Unidos decretou aí, classificou o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas aqui no Brasil, não acabou. Agora vem a segunda parte aí da missão, que é o quê? Justamente, eu acredito, pessoal, que agora, quando você está vendo esse vídeo aqui, já deve ter aí os seus policiais da CIA, do FBI e de outros mais infiltrados dentro do Brasil e nas Américas, procurando aí quem são os cabeças. Porque aquela ação que teve ali na Venezuela, que acabou deflagrando ali com a prisão do Nicolás Maduro, foi uma operação que durou muito tempo. Foram meses antes que eles ficaram ali infiltrados na Venezuela e nas redondezas para poder então terminar com a ação ali. E isso já está acontecendo aqui no Brasil. Eu não duvido. Isso já está acontecendo. E as eleições deste ano serão fundamentais para esse processo. É claro que o Donald Trump, ele não quer que a esquerda avance aqui no Brasil, porque o Donald Trump, claro, os Estados Unidos têm interesses políticos e comerciais com respeito ao Brasil. E mais, eu me lembro que quando o Jair Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil, quebrando um ciclo que vinha de anos e anos e anos e anos de sofrimento do PT aqui no Brasil, Jair Bolsonaro em 2018 quebra esse ciclo. Naquela ocasião, quem era o presidente dos Estados Unidos era justamente o Donald Trump. E, com certeza, se para a eleição de Lula, agora em 2022, ficou confirmado que houve interferência do governo de Joe Biden ajudando o processo eleitoral, que pelo menos ajudando o Lula a se eleger aqui no Brasil, com certeza também, em 2018, o Donald Trump deu a sua ajudinha também para que Jair Bolsonaro chegasse ao poder. E agora não está sendo diferente, pessoal. Pare para pensar. Se o Trump invade a Venezuela, captura Maduro, se ele vai lá no Irã para acabar com o sistema também, né, de ditadura ali e o sistema terrorista, ele também vai querer interferir aqui no Brasil num sistema político. E não enganem os senhores, se vocês acham que eleições são totalmente iguais, pareadas e não tem nenhum tipo de interferência.
Olha só, pessoal, algo muito menos importante que é o futebol, nós acabamos de ver agora aí a Copa do Mundo, ficou mais do que claro que a Argentina foi beneficiada para chegar à final e depois a Espanha também chegou ali na final e alguns que acreditam até mesmo nessas teorias aí da conspiração, né, tem muitas teorias informando que o país campeão seria um país da camisa vermelha, né? E que a Argentina ali com o Messi estaria passando o bastão para o Lamine Yamal, né? Estaria passando o bastão para ele, justamente aí terminando um ciclo e começando um outro ciclo do Lamine Yamal. Se isso acontece no futebol, e nós já vimos a CBF envolvida em vários escândalos, né? A própria FIFA mesmo, se isso acontece no futebol, por que não vai acontecer também na política? É óbvio que acontece. O mundo, pessoal, ele não corre de uma forma solta, ao bel prazer de todos que querem fazer o que quer. Não, não, não. Os poderosos, os ricos, as 7 famílias mais poderosas do planeta é que domina, é que controla. E aí, meus amigos, pode ter certeza, esses documentos do Marco Rubio foram divulgados agora de uma forma estratégica. Ele já estava com esses documentos há muito tempo. Por que justamente agora que ele solta isso? Tem a ver, sim, com o Brasil, com o processo aqui no Brasil, o pleito que vai acontecer em outubro, e tem a ver, claro, o tempo de Donald Trump está acabando nos Estados Unidos, está acabando. Daqui a pouco ele vai ter que sair do poder e nunca mais será presidente nos Estados Unidos. Então, é claro, eles estão fazendo isso de caso pensado. Olha só, se você acha que isso vai ajudar o Brasil, eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua opinião. Esse movimento nos Estados Unidos ajuda o Brasil ou não? Se inscreva no canal, pessoal, para você ver outras matérias como essa. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que isso é relevante, então se inscreva aqui, totalmente gratuito, não custa nada, leva 3 segundos e você vai ficar muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.